Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 a 18. Romanos, capítulo 1, versículos 16 a 18. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Para que serve o Evangelho de Cristo? Há muitas pessoas que buscam o Evangelho de Cristo com finalidades diferentes. Será que o Evangelho de Cristo é somente para curar os nossos traumas emocionais? Foi até escrito um livro nos anos 80 chamado Cura Interior. E nesse livro o autor coloca que o Evangelho de Cristo promove em nós uma cura interior, cura os nossos traumas emocionais, os nossos cicatrizes emocionais que nós trazemos de diversas fases da vida. Será que é para isso só o Evangelho de Cristo? Outros buscam o Evangelho para ter uma vida feliz. Está dando tudo errado na minha vida. Eu preciso do Evangelho, eu preciso ir a uma igreja que aí a minha vida vai mudar, né? Eu estou desempregado e estou com problemas com o meu filho, a minha filha, estou com problemas com a minha mãe, meu pai, vou lá na igreja. Tá, você está no caminho certo, né? Porque é uma vida transformada por Jesus Cristo que vai saber como proceder em família, é uma vida transformada por Jesus Cristo, que vai realmente saber trabalhar com satisfação. Mas é só isso? O Evangelho é só para dar uma vida feliz, bem ajustada? Não, o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho tem como objetivo algo muito mais elevado. O Evangelho tem como objetivo algo muito mais necessário. A maior necessidade do ser humano é resolvida somente por meio de aceitar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Apóstolo Paulo diz aqui que o Evangelho é o quê? Poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. É para isso o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É para salvar cada pessoa, é para salvar o ser humano. A mensagem de Cristo, quando você ouve, quando você crê, você é salvo. Mas salvo de quê? A gente costuma falar muito nisso, todos precisam se salvar. Salvo de quê? Qual é o grande risco? Qual é o grande perigo? Uma pessoa não sabe nadar, está na água, você vai salvar ela da morte pelo afogamento. Uma pessoa está na mão de uma pessoa está na mão de um bandido perigoso, você vai resgatá-la de um grande perigo, de um risco também de morrer. Mas às vezes as pessoas pensam assim: eu estou bem, eu acho que eu não estou correndo nenhum risco contra a minha vida, contra a minha integridade, eu estou bem, de que
eu preciso ser salvo. O apóstolo Paulo aqui também diz do que todos nós precisamos ser salvos, do que você precisa ser salvo. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 18, pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Meus queridos, o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar da sentença de Deus, da condenação de Deus, do juízo de Deus. Aqui, quando fala que do céu se manifesta a ira de Deus, está se referindo a isso. A ira de Deus é ira justa. A ira do homem não é justa. Quando nós nos deixamos levar pela ira, nós fazemos coisas, muitas vezes, terríveis. Um ser humano que se deixe levar pela ira é capaz até de matar outra pessoa. A ira do homem é uma ira que não é justa, mas a ira de Deus é uma ira justa. Porque Deus se ira com razão. Ele se ira por causa do pecado. E a ira dele, no momento certo, ele vai executar justiça. Ele julga, condena o pecador e no momento certo ele faz justiça. Aqui diz que do céu é revelada a ira de Deus. O que quer dizer isso? Que ele virá para fazer justiça, executar a sentença sobre todos os pecadores. Todos nós um dia estaremos diante de Deus para prestar contas. E a palavra de Deus diz que todos estão condenados por causa do seu pecado. Todos nós, todo ser humano traz sobre si essa condenação, a sentença pelos seus pecados. Ah, mas Deus é tão bom, Deus não vai me condenar. Não é Deus que lhe condena, é o seu pecado que lhe condena. É o meu pecado que me condena. E Deus é justo. E Ele faz justiça, na sua ira justa, com o pecado. E executa essa condenação. A Bíblia diz que todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus, afastados de Deus. Romanos 3:23, Romanos 6:23 também diz que o salário do pecado, morte. Morte no sentido de sofrimento eterno separado de Deus, por toda a eternidade. Deus não vai fazer isso comigo? Não, Deus não vai, não é Deus que faz. É o seu pecado, é consequência do seu pecado. Nós hoje não ouvimos falar nisso, né? Ninguém fala mais nisso, que nós somos responsáveis por nossas escolhas. Nós somos responsáveis por nossos atos. Não se fala mais nisso. Hoje em dia o que se diz é: faz o que você bem entender. Você não é responsável por seus atos. Aí dizem para a mocinha assim: faz sexo à vontade. Aí a mocinha engravida e o que dizem? Aborta. Total irresponsabilidade. E a um erro é acrescentado outro pior. Ah, você quer viver pelas noitadas, pelas baladas? Vai! Aí depois o camarada só quer viver assim, nas noitadas, nas baladas, não consegue estudar, não consegue trabalhar direito, não para em emprego, porque só vive nas baladas, nessa vida irresponsável, dissoluta.
Aí fica se queixando, sou vítima. São ensinadas a se vitimizarem e não a assumirem a consequência dos seus atos. Pois bem, com Deus não tem isso. Diante de Deus, todos são responsáveis por suas escolhas e pelos seus atos. Por isso que a palavra de Deus diz aqui que do céu é revelada a ira de Deus. É a isso que o apóstolo Paulo se refere quando diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. É disso que o ser humano precisa ser salvo, dessa sentença por causa do seu pecado. O ser humano precisa ser salvo do seu próprio pecado. O pecado só traz destruição. Está sendo ensinado por aí que todo mundo pode e deve fazer o que bem entender, o que gosta, e tira o freio de mão. O pessoal fica oprimindo, liberte-se da opressão, faça o que bem entender. Mas não é assim não, isso é conversa do diabo. Quem veio nos libertar foi Jesus Cristo, nos libertar do pecado, porque o pecado é destruidor. Quanto mais as pessoas se entregam ao pecado, mais são infelizes, porque mais a sua vida é destruída pelo pecado. E as pessoas precisam entender isso, que esse é o maior problema de qualquer pessoa, e só o Evangelho do Senhor Jesus Cristo apresenta a solução, que é a salvação que o Senhor Jesus Cristo nos oferece. Nós vemos aqui que o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação, porque só Jesus Cristo perdoa os nossos pecados. Olha, voltemos aqui ao texto. Versículo 17 diz: porque no Evangelho é revelada de fé em fé o quê? A justiça de Deus, como está escrito: o justo viverá da fé. O Evangelho de Jesus Cristo nos mostra que em Jesus Cristo há perdão para os nossos pecados. O Evangelho de Jesus Cristo nos mostra que Jesus Cristo perdoa os nossos pecados e nos torna justos diante de Deus. Jesus Cristo morreu lá na cruz, sofrendo o castigo pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que Ele pudesse nos apresentar a Deus justos, sem pecados. Ele nos lava, tira o nosso pecado e nos apresenta diante de Deus justos. Essa é a justiça de Deus que Ele providenciou para nós. É uma coisa maravilhosa, é como se um condenado se apresentasse diante do juiz, o juiz lesse os autos do processo e tivesse lá tudo apagado, não existisse nenhuma acusação. E o juiz então diz: olha, você não vai ser julgado porque aqui não tem nenhuma acusação contra você, você é justo. É isso que Jesus Cristo faz conosco, é isso que Ele faz por nós, é isso que Ele fez lá na cruz quando sofreu lá por nós. Em Jesus Cristo há perdão para os nossos pecados, e só nele. É o poder de Deus para a nossa salvação, porque Deus quer assim, Deus providenciou assim para nós. Jesus Cristo nos perdoa, nos torna justos diante de Deus, porque Ele nos perdoou. Lá na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo também diz que pelo seu sacrifício na cruz, Jesus nos apresenta diante de Deus santos e inculpáveis. Que coisa maravilhosa! Eu sou um pecador,
mas diante de Deus hoje, pela fé em Jesus Cristo como meu Salvador, diante de Deus hoje, Deus me olha e me vê justo, sem nenhum pecado. Só Jesus Cristo tem poder para isso. Por isso que o Evangelho de Deus é poder para a nossa salvação. Mas isso está ao alcance de todo aquele que crê. É a condição de Deus para que esse perdão de Jesus seja eficaz em sua vida. É a condição de Deus para que você receba o perdão de Jesus, que você creia de todo o seu coração. Que você creia de todo o coração que Jesus Cristo é Deus que se fez homem para nos salvar. Você creia de todo o coração que você precisa submeter a sua vida ao Senhor Jesus. Você creia de todo o coração que é pecador e precisa abandonar o pecado. E que Jesus Cristo tem poder para que você deixe de lado o pecado. Jesus Cristo tem poder para fazer de você uma nova criatura. Está muito claro, né? Versículo 16 diz: é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E novamente, o versículo 17 diz: no Evangelho é revelada de fé em fé, aquele que crê e que vai crescendo na fé em Cristo, né? Não abandona a sua fé, pelo contrário, quando crê em Cristo, vai cada vez mais crescendo na fé em Cristo. É revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: o justo viverá da fé. É por meio da fé em Cristo que nós encontramos vida verdadeira, vida eterna, pelo perdão que Jesus Cristo nos dá. É a condição que Deus coloca. Alguns dizem, nós temos ouvido muito isso nos nossos dias: o amor de Deus é incondicional. Deus já mandou Jesus Cristo já morreu na cruz, já estou salvo, não preciso me preocupar, posso me dedicar ao pecado à vontade, que eu já estou perdoado. Amor de Deus é incondicional, aí dizem, né? Porque o amor de Deus é incondicional. Não é, não. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que, eis aí a condição. Deus o ama tanto que enviou Jesus Cristo, Ele próprio que se fez homem em Jesus Cristo, e lá na cruz assumiu o meu pecado, assumiu o seu pecado, levou sobre si o castigo terrível ali na cruz, pelo pecado de todos nós. O maior sofrimento de Jesus na cruz não foi o físico, foi o sofrimento espiritual de levar sobre si o pecado de todos nós. Ele que nunca pecou, assumiu o pecado de toda a raça humana, de todos os tempos, todas as gerações, tudo ali sobre ele. Ele que nunca pecou. E lá da cruz gritar para Deus: Deus meu, por quê? Porque ele estava levando sobre si naquele momento o pecado de todos nós. Que sofrimento terrível. Sofrimento físico, alguns já devem ter lido ou visto algum documentário sobre o sofrimento de Cristo na cruz. Que morte horrível, e antes de morrer, que sofrimento terrível. Mas o pior para Jesus não foi isso. Foi o sofrimento espiritual de levar sobre si o pecado de todos nós. E ele fez isso por amor a nós. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
A vida eterna. Mas Ele coloca essa condição. Ele nos ama dessa forma. De uma maneira incompreensível Ele nos ama. Mas Ele coloca essa condição para receber o perdão de Jesus. Crer em Jesus de todo o coração. Você precisa se arrepender do seu pecado, confessar o pecado a Jesus e pedir perdão para Ele. E pedir que Jesus transforme o seu coração. Senhor Jesus, eu quero o teu perdão. Eu não quero continuar no pecado, eu quero que você me transforme, para que eu agora realmente seja uma nova criatura. Viva para ti, viva para te obedecer, viva para cumprir o plano original de Deus para o ser humano, que eu viva para obedecer a Deus. Jesus Cristo lhe recebe, Jesus Cristo lhe acolhe. No Evangelho de João, ele diz: qualquer um que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus está lhe esperando, Jesus deseja isso, que você tome essa decisão, que você creia nele de todo o coração, para que você receba o que ele veio lhe dar, que é o que você mais precisa, salvação que Deus lhe oferece.